Telesaúde Mato Grosso, aproximando você do conhecimento. Então, boa tarde a todos e todas. Mais uma vez a gente realiza esse encontro aqui pelo Telesaúde Mato Grosso para dialogarmos sobre as nossas ações, celebração e promoção da lei na Semana Mundial da Amamentação, e agora Agosto Dourado, 2018. Nós vamos, durante as 2 horas de atividade, dialogarmos um pouco sobre a temática mundial e também nacional do ano de 2018, em relação à Semana Mundial da Amamentação. Vocês podem ver aqui embaixo, tem o tema mundial, trazido pela UABA, que é a Aliança Internacional, a Aliança Mundial para as Ações pro Aleitamento Materno. Que a amamentação é a base da vida. Esse foi o tema escolhido para 2018. Nós vamos conversar sobre esse tema, vamos trazer algumas informações que sustentam essa temática que a UABA trouxe, que coloca o aleitamento materno como base da vida. Então, nós vamos entender que base é essa, por que o aleitamento materno é considerado uma estratégia como base para a vida, né? Vamos falar também um pouco da construção da Agenda Única do Agosto Dourado em Mato Grosso. Ou seja, das ações que vamos realizar em agosto de 2018 para promover o aleitamento materno nos municípios, nas instituições, enfim, de modo geral, né? É importante a gente informar e lembrar que a Semana Mundial ela foi criada no início da década de 90, logo após a Declaração de Inocente, uma publicação feita na Itália, onde eles pactuaram a necessidade de se promover o aleitamento materno amplamente no mundo todo. Então, eles entenderam, com as pesquisas, que promover o aleitamento materno poderia fazer com que os seus indicadores aumentassem. Era já uma época ainda de fragilidade, e esse acordo internacional para a realização da Semana Mundial foi bastante positivo, para dar publicidade à promoção do aleitamento materno em ações distribuídas no mundo todo. Então nós já temos aí alguns anos, né, que a gente vem realizando essas ações, né, especificamente há 28 anos. E o Agosto Dourado ele surgiu como uma proposta em final de 2012 e foi conquistando as ações nacionais aqui no nosso país. E em 2017, no mês de abril, tornou lei federal, considerando o mês de agosto como o mês do aleitamento materno. Então, o Agosto Dourado ele vem para fortalecer essa proposta da promoção do aleitamento materno, estendendo aqui no Brasil de 1 semana para 31 dias de ações de promoção do aleitamento materno. Então, nós vamos falar algumas coisas a respeito dessa semana, dessa temática, e no final a gente vai bater um papo para a gente conversar sobre como construir ações positivas, algumas até sem muito custo, para que a gente faça uma boa promoção do aleitamento materno em Mato Grosso. Então a gente já traz uma primeira pergunta, é bastante importante, que a gente tem que entender. Que base é essa que nos sustenta a vida? Essa é uma foto chocante, uma paquistanesa, que teve na época gêmeos, mas que pela conduta religiosa do seu país, ela tinha que escolher, aliás, ela não tinha que escolher, né? Ela teve que aceitar, como eram gêmeos, um sexo masculino e um sexo feminino, ela tinha que oferecer para o homem melhor alimento. O melhor alimento era o leite humano. É ainda, né? Sexo feminino,
a época ela teve que oferecer o que era disponível, que eram as fórmulas infantis. Essa imagem mostra o que sustenta ou não a vida. Qual é o impacto que a gente tem do consumo de alimentos para crianças no início da vida. Quando se consome o leite humano e quando se consome ou outro tipo de leite. Então nós vamos falar um pouco do leite humano, da composição do leite humano, da composição do que a gente encontra especificamente no leite humano e comparar com alguns outros leites de outros mamíferos também. Tá? Que nós somos únicos tipos de mamíferos que buscamos outros tipos de leite também. E há alguns anos, muitos anos, esses leites de outros tipos de mamíferos já está na alimentação humana. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. O leite humano ele é muito mais do que uma fonte de nutrientes. Vamos entender essa complexidade de substâncias vivas que nós encontramos, substâncias biológicas que nós encontramos no leite humano. Vamos fazer uma comparação e entendimento. O primeiro item que a gente tem que salientar é que o leite humano ele é espécie específica. Qualquer tipo de leite materno, o importante, o primeiro ponto que a gente tem que identificar é a sua espécie especificidade. Para cada tipo de mamífero, o seu próprio leite. Estar biologicamente e biodisponível e adequado àquela espécie específica. Né? Então a gente traz aí uma imagem do comparativo do leite de vaca e do leite materno humano, porque o leite de vaca também pode ser materno, mas para a sua espécie. Né? E é importante salientar que apenas no leite materno é que a gente vai encontrar hormônios, enzimas e anticorpos que atacam infecções, que protegem o corpo de humanos. Esses hormônios, essas enzimas, a gente não consegue encontrá-la em outros tipos de leites. E na fase inicial da vida, isso é primordial para o combate, principalmente de diarreias e infecções respiratórias. Mas a gente também vai começando a perceber que o perfil de proteínas, de carboidratos, de gorduras, é também bastante específico, adequado para o nosso corpo. Né? Além dos probióticos, que a gente encontra no leite humano, essa carga de bactérias que também é passada de mãe para bebê no contato pele a pele, também é importante para todos nós. E a gente vai vendo que, aqui a gente vai observando que a carga de solutos, de sais minerais, é bastante diferenciada quando a gente compara o leite materno e o leite de vaca. E também falar do leite, do ferro, o ferro do leite humano é bastante específico para nós humanos. Aqui a gente só traz a composição, porque é bom a gente lembrar de que tipo de leite que a gente está falando. E a gente vai observar que em relação às proteínas é que a gente tem um diferencial bastante importante. E nós vamos entender por que nos seres humanos essa carga de percentual proteica é diferente em relação aos outros leites de vaca e o de cabra, como por exemplo, e por que eles não podem ser adaptados para nós humanos. Né? Quando a gente fala principalmente em gordura, e trazendo então a realidade de outros leites de outros mamíferos, é que a gente vem entendendo, para cada tipo de mamífero, existe uma base de vida específica. E aí a gente tem que entender que substituir um leite pelo outro pode não ser tão impune assim para a saúde. Então a gente vai vendo, comparando o urso polar, o gato, baleia e canguru, a gente vai vendo as cargas de proteínas por leite, por 100 gramas de leite. A gente tem lá os ursos polares 20,4 gramas, enquanto lá no leite da baleia 27,2, dos gatos 20. Isso tudo é importante a gente entender a especificidade de cada um para a gente chegar aonde a gente quer chegar. O comparativo que fizeram como uma curiosidade é que um copo de leite de baleia tem mais gordura e calorias que um Big Mac.
que é um produto que a gente sabe a quantidade de energia que possui, né? Aí a gente também trouxe uma curiosidade em relação ao canguru, e ele nasce e sobe pela barriga da mãe, e aí permanece durante cerca de 6 meses agarrado a uma das 4 tetas que ela possui. Outra teta está com seu irmão. E a gente sabe, né, da possibilidade que a gente tem de mulheres que podem amamentar o seu bebê que já nasceu e aquele que ela está esperando, que ela está gestando e ainda continua amamentando e depois ela consegue oferecer a quantidade de nutrientes específicos, tanto para aquele que já vem amamentando há algum tempo, como aquele que acabou de nascer. As chances que o leite materno, e não é uma característica apenas da espécie humana, mas de outras espécies também, de conseguir conciliar com que esse leite ele seja altamente mutável e adaptável às necessidades de cada bebê. E a gente traz um outro comparativo, né, e a gente vai observando essa questão da proteína, que ela está numa quantidade específica e importante para o crescimento desse bebê, que a gente vê que a diferença de crescimento das espécies são bastante diversas. Por exemplo, num bezerro, o dobro, né, a possibilidade de dobrar de peso, ela acontece de 50 a 60 dias, ou seja, em 2 meses. Né? E num potro também isso é da mesma forma, o que difere bastante em relação aos seres humanos, que demoram cerca de 180 dias para dobrar o peso. Então, se especificidades humanas elas têm que, para esse dobrar de peso, levam até 180 dias, ou seja, até 6 meses, trazer para a alimentação desse bebê um produto com uma carga de proteína bastante alta, que é capaz de fazer com que bezerros e potros dobrem o seu peso em 2 meses apenas, é algo bastante preocupante para a gente. Então, aí a gente já vai começando a entender que não só a questão da proteção por enzimas, hormônios e anticorpos, mas também das características de macronutrientes do leite materno, podem comprometer e trazer alguns prejuízos quando oferecidos para outro tipo de espécie. Né? Então, da mesma forma que o leite humano não faria com que um bezerro dobrasse de peso em 2 meses, trazer um leite com alta carga de proteína também pode ser bastante prejudicial para um ser humano, que para dobrar o seu peso leva em torno de 180 dias. Né? E aí, então, a gente vem começando a discorrer e entender em relação às práticas de aleitamento materno que são favoráveis ao melhor desenvolvimento e crescimento humano. O primeiro deles é o contato precoce, tão bem trabalhado pelo método canguru, que é o pele a pele. E a gente já indica, isso já há muitos anos, e esse efeito desse contato pele a pele estimula melhor a produção do leite humano, estimula a sucção pelo bebê, e estimulando, isso faz com que a produção de leite seja cada vez mais aumentada e que essa descida do leite também seja mais precoce. Então, é uma das primeiras estratégias, e a gente já sabe que, por algumas pesquisas científicas, a questão da amamentação na primeira hora pode salvar 1 milhão de bebês. Né? Estudos feitos em Gana, com bebês normais e sadios, né? Quase 11 mil recém-nascidos, fizeram esse início do aleitamento materno comparado com mortalidade neonatal. Identificaram que amamentar no primeiro dia de vida poderia fazer com que 16% de mortes neonatais fossem evitáveis. E isso aumentaria ainda para 22% se esse contato pele a pele favorecesse com que a amamentação acontecesse também na primeira hora de vida. Então, são fatores importantes que vai fazendo com que a gente consiga diminuir a mortalidade infantil por causas evitáveis. Né? Então,
esse é um grande contributo, uma grande contribuição de uma prática tão simples chamada aleitamento materno. E aí esse risco também ele se estende a uma das causas bastante importantes de mortes de crianças menores de 1 ano, de acordo com o tipo de alimentação que ela recebe. Sabe que o aleitamento materno exclusivo é recomendado por até 180 dias e complementado até 2 anos de vida ou mais. E nesse primeiro ano de vida, esse risco por diarreia, onde ele começa então a vir a ter contato com utensílios, com outros tipos de alimentos, com água, enfim, o leque de contaminantes aumenta bastante. O fator protetor do leite materno é primordial para esse bebê, né? Então, se a alimentação dele, é claro que aqui a gente está considerando os primeiros 6 meses de vida, a gente tem uma morte bastante pequena em relação a uma infecção por diarreia. E ele vai aumentando quando é peito, mais um suplemento não lácteo, mas vocês percebem que ainda é bem próximo de uma criança apenas amamentada com leite humano, né? Isso daqui, na verdade, também ela acontece com bebês que, mesmo com 1 ano de vida, após os 6 meses, não recebe outro tipo de leite que não seja o leite humano. E é uma necessidade, isso vem o estigma dessa construção alimentar, da introdução de leites de outros tipos, né, de outras espécies, de achar que é necessário e é importante que se deve oferecer outro tipo de leite quando a criança completa 6 meses. Mas a gente sabe, a estratégia amamentar vem reforçar isso, que se o bebê continua amamentando, na verdade, são os outros alimentos que vão completar essa alimentação de 24 horas, né, do dia todo. Então não há necessidade de introdução de outro tipo de leite se ele já consome o leite da sua própria mãe. Então, vocês percebem que quando vai se introduzindo qualquer outro tipo de suplemento ou qualquer outro tipo de alimento, essa proteção ela começa a diminuir, os riscos se aumentam. Mas veja que mesmo se há a introdução de outro tipo de alimento que não seja lácteo, essa proteção ainda é quase próxima de aquele bebê que já está recebendo um outro tipo de alimento, mas ainda recebe apenas o leite do peito da mãe. Mas quando a gente começa a introduzir outros tipos de leite, aí vocês percebem um salto, né? Em alguns momentos até bastante consideráveis em relação aos riscos de morte por diarreia. Então, quando peito, né, ainda permanece recebendo o leite humano, mas começa a receber um outro tipo de leite em pó, o risco já aumenta de 1 para 4,5. Quando é fluido, esse índice vira 3,4. Olha a preocupação maior aqui, né? Quando se para com o aleitamento materno, ou quando ele nunca recebeu, e a criança só recebe o tipo de leite em pó. O risco, comparado a crianças exclusivamente amamentadas, esse primeiro ano de vida só recebem o leite de sua própria mãe, é 16,3 vezes maior do que uma criança que só recebe leite humano. E ainda, quando ela só recebe leite fluido, esse risco é 11,6. Então, entre os próprios leites, vocês percebem aqui e aqui que é preferível, se fosse oferecer, que oferecesse leite fluido. Porque a gente sabe que as fórmulas e os leites eles já vêm contaminados pela essa própria liofilização do leite, né? O processo de torná-lo em pó. E os riscos de contaminação também são maiores pela manipulação, pela a qualidade da água, pelos utensílios que se utiliza, enfim. Quanto mais utensílios, quanto mais manipulação, maior aumenta o risco dessa contaminação. E os estudos também começaram a avaliar o impacto do aleitamento materno na saúde materna e infantil e identificaram pelas revisões sistemáticas, a gente trouxe aqui o link para acesso a essa publicação, que eles estão relacionados também à questão da mortalidade, aos efeitos positivos da saúde infantil.
A gente tem visto cada vez mais as evidências científicas provarem os benefícios do leite humano, tanto na vida precoce, quanto a médio e longo prazo. Os estudos já trouxeram contribuições em relação ao capital humano, a curto e longo prazo, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas também a gente precisa evidenciar nos nossos encontros os benefícios que isso traz para a saúde da mulher, né? Então, já é comprovado a diminuição, né, dos riscos de câncer de mama para mulheres que amamentam, principalmente mulheres que amamentam exclusivamente, prolongos ou mais. Quanto mais elas amamentam, menor é o risco de câncer de mama e de ovário entre mulheres. E também a gente vai falar um pouco das intervenções que são importantes, que a gente tem que começar a pensar em relação a melhorar as práticas de aleitamento materno. A gente já começou a falar nisso quando a gente falou do método canguru, que é o contato precoce, pele a pele, e mantido esse contato pele a pele logo no início da vida. Essas práticas de aleitamento materno, quando se tornam melhores, quando a gente fala dessas práticas melhores, a gente está falando, reforça mais uma vez o contato pele a pele, o aleitamento materno na primeira hora de vida, e tantas outras como a pega correta, o manejo clínico do aleitamento materno, o aconselhamento, né, que é esse acolhimento dessa mulher, do que ela pensa e sente, respeitar o que essa mulher pensa e sente, e a partir do que ela nos traz é que a gente constrói as orientações com essa dupla. Então, nessas práticas melhores, a gente tem sim impactos profundos em índices de morbidade e mortalidade infantil. Com mais de 50% de todos os casos de diarreia. Então, melhorar essas práticas desde o nascimento, elas fazem com que mais de 50% de todos os casos de diarreia sejam evitáveis, né, sejam evitados. E 32% de todas as infecções respiratórias. Isso é muito importante. Principalmente quando a gente for falar qual é o impacto financeiro que a gente tem quando a gente fala de melhores práticas de aleitamento materno. E também um fator que é bastante importante nos nossos hospitais é em relação à proteção contra as admissões em hospital, né? Isso é maior ainda, né? Então se evita 72% de todas as admissões por diarreia e 57% de internações por infecções respiratórias. Então nós estamos falando de percentuais bastante expressivos e a simples prática do aleitamento materno pode diminuir, né? E aí a gente vai começando desde agora a pensar e refletir. Por que é então que essa prática é tão combatida pela indústria, praticada pelos nossos profissionais? Por que ainda gera tanta dúvida, né, tanta desconfiança, e em alguns profissionais até mesmo um descrédito, né? Alguns ainda falam que a prática do aleitamento materno é coisa de pobre, né? A gente já vê um preconceito gravíssimo nisso tudo, como se fosse uma prática qualquer, né? Então, aí a gente já começa a entender que tem alguma coisa por trás disso, já que as evidências mostram um impacto profundo, né, em as melhores práticas de aleitamento materno tem em diminuir os indicadores, né, os índices de morbidade e mortalidade infantil. Então a gente precisa começar a pensar nisso, pessoal. Os impactos do aleitamento materno sobre o capital humano são duradouros? Essas são perguntas que a gente precisa começar a se fazer nas reuniões, nas atividades de educação permanente, nas rodas de conversa, bate-papo com as mulheres, com as famílias. O impacto que tem isso, né, sobre esse capital humano, sobre a produção humana, a produção de trabalho mesmo, a produção intelectual, a produção que gera
dinheiro, né, que movimenta o capital financeiro no mundo todo. Então, o estudo do César Vittor, que é um estudo bastante importante, que a gente trouxe o referencial teórico, referencial bibliográfico dele aqui, que é um dos estudos mais importantes, né, que tornaram o César Vittor os filósofos mais comentados no mundo todo, e tendo a sua publicação no Lancet, né, que é uma das revistas científicas mais importantes sobre saúde humana. E ele trouxe nessa pesquisa que acompanhou por 30 anos, e essa pesquisa ela permanece, ela não parou, né? Ela fez esse corte de 30 anos, mas ela continua acompanhando a população que iniciou 30 anos atrás, né? Lá no final da década de 80. Então, que contribuições que foram essa, né? E uma delas foi relacionado ao QI, né? Ao desenvolvimento. E aí eles então perceberam, né, nossos participantes amamentados por 12 meses ou mais, considerando o efeito Costa, né, em relação ao QI e educação, e também eles fizeram esse comparativo aos amamentados por menos de um mês. E aí eles então identificaram maiores níveis de QI, de educação e também de renda salarial. Então, os resultados sugerem que o QI é responsável por 72% do efeito sobre a melhoria na renda salarial. Então, vejam que esse estudo de César Vittor vem associado também aos objetivos do desenvolvimento sustentável, que são os 17 objetivos, e um deles em relação ao desenvolvimento econômico, a redução da pobreza. Então, a gente vai começando a perceber que o impacto da amamentação, ela transcende o crescimento e desenvolvimento corporal. A maior resistência a bactérias, a maior resistência a infecções. Se há infecção, há um processo de cura mais rápido, mas ele vai nas relações, né, do desenvolvimento da inteligência e da melhoria da força de trabalho em relação às crianças não amamentadas ou amamentadas muito pouco. E aí a gente traz e ressalta uma estratégia que é bastante importante, que é a estratégia Mulher Trabalhadora que Amamenta, que a gente iniciou e implantou em Mato Grosso mês passado. E a gente agora vai começar a fazer com que ela avance nessas regiões matogrossenses. E traz, né, como ponto a questão da licença maternidade garantida por 6 meses, e mesmo naqueles espaços CLTistas em que garante apenas 4 meses, que a gente faça o diálogo com as empresas para estender esse prazo por até 6 meses. Há também projeto de lei para tornar a licença maternidade de 6 meses para todas as mulheres trabalhadoras, mas aí a gente também tem que pensar como que a gente vai garantir esse direito às mulheres trabalhadoras autônomas, né? Não tem carteira assinada. Então são preocupações importantes, porque a gente vai percebendo que quanto mais ela pode cuidar do seu filho, quanto menos há resistências ou dificuldades para que ela possa ou amamentar ou ordenhar o seu leite para oferecer ao seu filho no momento oportuno, maiores e melhores são os resultados no campo de trabalho também. Então, nós estamos pensando em trabalhadores melhores no futuro. Esse estudo é um estudo de coorte, com quase 6 mil nascidos. Começou lá no início da década de 80. Ele continua. Esses impactos que a gente vem falando, que a gente vem trabalhando, eles são biologicamente plausíveis? Será que uma intervenção tão simples, por o bebê, mama da sua mãe? Parece uma coisa não extraordinária, mas é um ato simples, né? Mas é um ato simples que precisa ser aprendido. Não é assim tão inato como a gente imagina. Então, será que essa intervenção simples, barata, sem custo, e no início da vida poderia ter um impacto tão profundo na saúde para o resto da vida?
Então, na série de Lancet, né, que a gente trouxe todas essas contribuições, ele traz lá um dado bem interessante. E o leite humano é, portanto, não apenas uma fonte nutricional perfeitamente adaptada aos bebês. E a gente trouxe isso, né? A gente falou das questões dos macronutrientes, dos hormônios, dos anticorpos, das enzimas específicas que ou combatem os patógenos, trata melhor a doença, ou faz com que o crescimento e desenvolvimento sejam mais amplos, né? Mais efetivos. Mas além dessa questão perfeita, né, dessa adaptação perfeita do leite humano aos bebês, eles também consideram o leite humano provavelmente como o medicamento. Olha só, quando ele passa por patamar de medicamento, a Janaína está aqui conosco, que também é da equipe de promoção do aleitamento materno da Secretaria de Estado de Saúde e é farmacêutica, e trabalha conosco, reconhece essa importância do aleitamento materno, essa questão de trazê-lo, né, como essa definição de medicamento é bastante interessante e importante, porque ele traz ali que ele faz com que seja um medicamento mais personalizado que o bebê receberá. Mais do que todas as gotas de vitaminas, minerais e todo outro tipo de medicamento que ele receba para qualquer tratamento que ele tenha necessidade. Oferecido em um momento em que a expressão genética está sendo aperfeiçoada para a vida. Então é claro que a gente não está querendo dizer aqui que ele substitui os outros medicamentos de forma alguma. Mas a gente sabe que o leite humano faz com que a absorção desses medicamentos também seja mais efetiva, sem criar barreiras que dificultem medicamentos vão trabalhar no corpo humano. Então, além dessa questão nutricional, ele também traz uma propriedade medicamentosa, né, de tratamento, de cura, ou de melhorar também os tratamentos medicamentosos que a criança possa ter que receber. Vai de uma forma mais ampla. Apesar das evidências crescentes, né, que a gente viu aí ao longo desses slides anteriores, os benefícios que ele traz para a saúde humana, agora, né, os benefícios de coeficiente de inteligência, um trabalhador que renda mais, que produza mais. Mesmo assim, a gente ainda encontra mulheres no mundo todo pouco suporte que elas necessitariam para que conseguissem realmente amamentar de forma plena, né? E é uma pergunta dura, mas quem deve ser culpado pelo insucesso do aleitamento materno? Pelas dificuldades não transpostas para a prática do aleitamento materno. Porque não estamos falando de aleitamento materno como uma coisa que basta colocar a mama à disposição, que está tudo. Mas o que está acontecendo que esse suporte não está sendo eficiente? Então nós temos que começar a pensar nas justificativas econômicas. Por que investir em aleitamento materno? Em alguns espaços, principalmente aqueles, principalmente os hospitais, onde a gente sabe que tem UTI neonatal e que a gente indica, né, o processo de habilitação, pelo menos ter um banco de leite ou um posto de coleta, e inclusive na atenção primária, né, na saúde da atenção primária, por que investir de uma forma ou de outra, ou em capacitações em relação ao aleitamento materno? Que benefícios econômicos meu setor, o meu hospital, a minha unidade básica de saúde ou a minha secretaria de saúde teriam com isso? Então, fizeram um estudo populacional, né, um estudo mundial, em 2012, e eles estimaram, olha que interessante, que investir no aleitamento materno traz ganhos econômicos de em torno de 302 bilhões de dólares por ano, quando eles associam a questão do aumento da produtividade e a maior inteligência.
Aqueles efeitos primários que o leite materno traz nos primeiros anos de vida, ele pode repercutir pela vida toda e trazer, inclusive, ganhos econômicos populacionais. E eles estimam que esses benefícios vão diretamente também no setor da saúde. Uma redução de gastos em assistência médica em quase em torno de 400 milhões de dólares, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, em áreas urbanas da China por ano. Então, é uma economia bastante importante, né? Para transformar isso em reais, daria 1 bilhão e milhões de reais por ano. E aí isso faz com que a gente comece a fazer outras reflexões da importância de se criar ambientes favoráveis à amamentação, né? Quais seriam os componentes essenciais para promover e apoiar a prática de amamentar? Enquanto estamos trabalhando a favor da amamentação, um outro setor, que é o setor da indústria dos substitutos de leite materno, eles crescem continuamente a cada ano. Então, toda vez que a gente não faz, né, o que trazemos aqui, criamos ambientes favoráveis para a prática da amamentação, salas de apoio à amamentação, bancos de leite em hospitais onde tem UTIs neonatais, estratégias como a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil nas unidades básicas de saúde, salas de apoio nas empresas que tenham pelo menos 30 mulheres trabalhadoras em idade fértil, que quase não há custo para a criação dessas salas de apoio. Elas são pequenas, a gente sabe que uma poltrona é suficiente para um número de até 400 trabalhadoras. Então, toda vez que a gente não investe em tornar um hospital maternidade um hospital amigo da criança, toda vez que a gente não trabalha a favor da amamentação, um outro setor cresce e ganha muito com isso. Eles, em 2014, com as vendas globais de fórmulas infantis para bebês, tiveram um lucro de cerca de quase 45 bilhões de dólares. É muita grana, né? A gente lembra lá atrás, quando a gente falou dos ganhos econômicos em se investir em aleitamento materno, são 302 bilhões. E um custo que a gente deixa de ter de 400 milhões de dólares. Quando tudo isso não acontece, quem ganha é só a indústria dos substitutos, que cresce a cada ano. E tem o seu mercado, uma estimativa de alcançar desse valor de 2014, chegando a quase 71 bilhões de lucro com vendas de fórmulas infantis. Então, quando a gente não trabalha a favor, a gente ajuda eles a ganhar dinheiro. E aí a gente tem algumas contribuições que a gente trouxe, os bate-papos, que a gente conhece lá de São Paulo, e ela trouxe, uma delas foi fazer uma consulta numa pediatra, o bebê dela tinha 9 meses, 8 quilos e 72 centímetros, e quando ela pasma, ela saiu de lá com uma receita da compra de leite artificial da Danone, ela deixou isso bem claro, engrossame e um pó para pôr na comida da Danone. O bom é que essa mãe, ela sequer chegou na farmácia, nem chegou perto para comprar, ela mostrou lá que ela chegou lá, ela foi aumentar um pouco mais a alimentação, continuou a amamentar o seu bebê e continuou o que ela já vinha fazendo anteriormente. E aí, se a gente for pensar, mas eu acho que talvez esse bebê estivesse numa curva, né, para indicar esse uso de fórmulas artificiais, né? Essa é a curva. Olha aqui. Essa é a curva do crescimento. Veja que ela está na linha do percentil 50, né? E essa é a do peso. Também está aqui, ó, próximo, né?
Então, a gente está vendo aí que não havia nenhuma justificativa para que houvesse a indicação dessas fórmulas. Quem ganhou com isso? E aí definiram, né? Que bom, uma dizendo para ela, que bom que você ignorou, né? Tá tudo lindo, parabéns pelo seu discernimento. E ela continuou segura. Então, nós precisamos investir no aleitamento materno, na aproximação com essas mulheres, para que ela se empodere do cuidado dos seus filhos. Para que elas entendam o que significa estar nessa curva. Olha só, né? E se esperava que qualquer profissional que olhasse isso não identificasse nenhum problema com a alimentação desse bebê. Nenhum problema. Mas mesmo assim, aconteceu isso. Mas se a própria mulher está empoderada do resultado do crescimento e desenvolvimento do seu bebê, ela não vai aceitar nenhuma receita de compra de fórmulas infantis. Quem é que ganha com isso? Quem é que lucra com isso? E para falar de proteção de leite materno, nós temos que entender um pouco do marketing não ético e abusivo que acontece, né? Dos que ganham com a substituição do aleitamento materno com tudo isso. E aí a gente tem que entender, a gente conhece o Código Internacional, que surgiu lá no início da década de 80, né, na Assembleia Mundial de Saúde, que veio o Código Internacional. Conhece a norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância, bicos, chupetas e mamadeiras, conhecida como NBCAL. A lei, né, as outras resoluções da Anvisa, né, as resoluções 21 e 22 de 2002, né, que tratam sobre isso. E a lei, né, que veio em 2006, a 11.265, e 9 anos depois, quase 10 anos depois, veio o seu decreto, que determinou que órgão que iria fiscalizar as infrações cometidas à Lei 11.265, que é o Decreto 8.552, que todos nós precisamos conhecer. E trabalhamos em hospitais, em UBS, nas secretarias, nas universidades, porque também essas normas elas compreendem os eventos, né? A questão dos patrocínios culturais, que tem ingressos como leites, né? Algum produto do escopo dessa. E então nós temos que entender isso, porque geralmente são feitas doações para instituições que prestam assistência a crianças, e isso é proibido pela lei e pelo decreto. Então nós precisamos não só entender dos benefícios fisiológicos e imunológicos que trazem a prática do leite materno, mas também entender da prática da proteção legal do aleitamento materno. Isso também sustenta a base da vida, né? Fortalece. Então, proteger a amamentação, conhecendo esse código, as resoluções, entender que naquela época eles definiram o substituto de leite materno, entendendo que era qualquer tipo de leite, o produto que poderia ser usado para substituir o leite materno, o leite humano, como por exemplo o leite de soja fortificado, em forma líquida ou em pó, são especificamente comercializados para alimentação de lactentes e crianças pequenas até 3 anos de idade, incluindo aí também as fórmulas de segmento. A gente não entende qual é a necessidade dessas fórmulas de segmento. E os leites de crescimento, né, que são aqueles fases que a gente tem. Então, a gente vai ver que tem um arsenal de produtos para substituir um só, que é o leite materno. Vocês veem que eles atiram para todos os lados, e quanto maior o exército, o combate pode ser mais efetivo. E a gente tem que saber ficar atento em relação a... Então, nessa construção, né, que a gente vem fazendo em relação à promoção do leite materno, especificamente no mês de agosto, que é o mês do aleitamento materno no Brasil, a gente chamou a atenção para que a gente construa, né? A gente tem um projeto de lei da deputada Janaína Riva, que nós esperamos que
se torne lei estadual, transformando o mês de agosto materno, e que depois os municípios também construam as suas leis municipais, garantindo que o leite, que o mês de agosto seja o mês do aleitamento materno. Isso é importante porque garante financiamento para que trabalhos de promoções no mês de agosto. Então, é sim importante, apesar de já existir a lei nacional, garantimos leis estaduais e leis municipais, tornando o mês de agosto o mês do aleitamento materno, e para isso a gente pode contribuir na redação dessas leis com vocês. Então, nós temos que começar a nos preocupar quando falamos de promoção de leite materno, os parceiros. Onde estamos realizando os nossos eventos? Com quem estamos realizando? E são parceiros éticos? Se são, nós precisamos fazê-los entender o porquê da amamentação. Contribuição vai trazer para os trabalhadores dele, para as trabalhadoras deles, para os filhos deles, para os clientes deles. E por que ele a amamentação é tão fundamental para a vida, para o início da vida? Trabalhar, então, em conjunto com esses parceiros, divulgando a importância dessa prática e a necessidade de protegê-la. Mas, para isso, a gente precisa tocar num antidelicado, que são os conflitos de interesses. Mas um dos assuntos mais urgentes da atualidade. A gente sabe o quanto algumas pesquisas são financiadas pela indústria, principalmente pela indústria de alimentos para crianças, para lactentes e crianças de primeira infância. Então, qualquer evento de promoção do alimento materno, público ou privado, mas principalmente na esfera pública, a nossa preocupação é muito criteriosa em relação a parceiros. A gente, às vezes, prefere que o evento seja uma simples palestra do que um evento grandioso, mas cheio de conflitos de interesse. Então, é importante não recebermos apoio financeiro, material, ou seja, pastas para eventos, bolsas, canetas, blocos. E aí entra também as doações de pessoas físicas ou jurídicas, né? E aí também a questão de valores, né? Receber dinheiro para produzir, para construir os eventos, para realizar os eventos, de pessoas físicas ou jurídicas que produzem alimentos e produtos para nutrizes, lactentes e crianças de primeira infância, da indústria de laticínios, de bife, chupetas, mamadeiras e protetores de mamilo. Então, nós estamos falando aí dos fabricantes, mas também a gente se estende aos distribuidores ou os estabelecimentos que comercializam esses mesmos produtos que citamos aí em cima. Também evitar, né, não receber de forma alguma patrocínio ou apoio, qualquer tipo de apoio da indústria farmacêutica, de armamento, de bebidas alcoólicas, de tabaco, de pesticidas químicos, de empresas que contratem mão de obra infantil, que utilizem trabalho escravo, que discriminem mulheres, minorias ou que violem os direitos humanos. Muita coisa. Mas a gente precisa proteger o aleitamento materno a qualquer custo. Uma experiência bastante positiva e que a gente tem que ter como norte é a realização do Encontro Nacional de Aleitamento Materno, que é um dos maiores encontros de aleitamento materno do mundo. Feito geralmente para 1.500, 2.000 pessoas. E é todo feito sem conflitos de interesse. Inclusive, quando é realizado, é feito um pente fino das empresas que querem até expor estandes dos seus produtos. Se a gente encontra ali qualquer produto, qualquer referência a, por exemplo,
valores ou de direitos de mulheres trabalhadoras, esse encontro não se associa a essa empresa. Então é preferível fazer encontros menores, mais simples, maravilhosos, com muito conforto, mas cheios de conflitos de interesse. Então a gente pode sim encontrar vários dos nossos parceiros sem conflito nenhum. E aí a gente se estende à comunidade da cultura, do poder judiciário, a gente vai nos hospitais, na turma da educação, encontrar parceiros que oferecem o auditório, podem ser algumas empresas, desde que ela não diz questões trabalhistas, principalmente com as mulheres. Podemos ter patrocínio dessas empresas, desde que elas não comercializem ou não produzam os produtos do escopo da lei. Então, esse é um assunto bastante delicado mesmo, que a gente chama, sim, a atenção constantemente para que a gente não tenha conflitos nos nossos eventos. A UABA, né, como a gente falou lá no início, todos os anos ela que define o tema mundial. Esse tema ele pode ser ou não revisado pelo Ministério da Saúde, mas esse ano o tema ficou para da UABA quanto do Ministério da Saúde o mesmo. Né? A amamentação é a base da vida. 2018. E no site da UABA vocês podem encontrar alguns materiais que podem ser impressos, né? Folders, banner. Então, isso ali está disponível. Nós vamos também compartilhar isso com os nossos escritórios regionais de saúde e eles, com certeza, irão repassar para todas as secretarias municipais de saúde esses materiais que vocês podem produzir. Nós também aguardamos que o Ministério da Saúde nos encaminhe ainda esse mês o material publicitário da Semana Mundial 2018, mas até o momento a gente ainda não teve notícia dos materiais produzidos pelo Ministério da Saúde. E agora, né, a gente tem aí 1h08 para a gente falar, construir essa agenda única, né? A gente já trabalhou há alguns anos, em 2013 a gente trouxe essa agenda única no seminário de lançamento do Agosto Dourado, que a gente fez aqui em Cuiabá. Reforçamos essa agenda única no ano passado, quando realizamos o EMAMA, um dos grandes encontros que fizemos em Mato Grosso. E a gente quer retomar isso novamente com vocês agora em 2018. Porque isso traz a visibilidade estadual, municipal, nacional e também internacional das vamos realizar ao longo do mês de agosto. Então, nós iremos disponibilizar um formulário pelo Google Formulários. Iremos passar para os nossos escritórios e os municípios e para quem quiser também, onde cada local, grupo ou instituição, unidade básica ou prefeitura ou escritório regional que queira ter algum evento de tratamento materno no mês de agosto, preencha as informações que iremos construir ali nesse formulário, para que a gente saiba quantas ações fizemos de promoção, em quais locais fizemos essas ações de promoção do aleitamento materno. Então, o mesmo município pode fazer inúmeras ações, então a gente quer que todas essas ações estejam ali, para que a gente construa juntos. Esse ano, que a gente não irá realizar o EMAMA, que ele ficou para 2020, até lá nós iremos fazer encontros, estratégia que a gente encontrou para descentralizar o encontro
para atingir um número maior de participantes, para chegar nas nossas regionais e, com isso, ouvir a partir das regiões quais foram os avanços e desafios em relação à implementação das estratégias de aleitamento materno, né? Que é a Mulher Trabalhadora que Amamenta, Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, a Iniciativa Hospital Amigo da Criança, a NBCAL, né, que é a Norma Brasileira de Comercialização, e da Rede de Bancos de Leite Humano. Hoje é uma rede global, que ela saiu do Brasil, saiu da América Latina e está em outros países também. Então, a gente já conseguiu pactuar 13 encontros regionais, né, que acontecerão em Sinop, no dia 1º de agosto. No dia 7 de agosto será a Baixada Cuiabana aqui em Cuiabá. Dia 14, o Escritório Regional de Juína, que irá fazer esse encontro regional de aleitamento materno e alimentação complementar saudável. E no dia 14 eles fazem o de alimentação adequada e saudável. No dia 15, né? No dia 15 também o Escritório Regional Diamantino vai fazer o encontro. Dia 16 será em Alta Floresta. Dia 28, em Itangará. Não, dia 23, né? Peixoto de Azevedo, Cáceres e Tangará. Dia 28, Barra do Garças, Porto Alegre do Norte e Juara. Dia 30, são os escritórios regionais de São Félix, do Araguaia e Água Boa. Então, esses serão os encontros e as ações estaduais. E aí a gente então chama para que os municípios, as suas secretarias municipais de saúde, as unidades básicas, os seus hospitais municipais, os hospitais privados, seus grupos de apoio, também façam as suas próprias ações de promoção do aleitamento materno, já que temos aí 31 dias, né, para realizarmos essas ações. Então, eu trouxe algumas perguntas para a gente começar a conversar aqui, né? A gente já teve ali bastante contribuição de vocês. A gente fica muito feliz com isso, né? Primeiro, se vocês conhecem essas estratégias, né? Se tem notícia que se elas já foram implantadas no município ou na região de vocês. Se já foi, né? Como é que está essa implementação, esse avanço, se tem dificuldades, se não foi, por que ainda essas ações não chegaram até aí, né? Se a gente entendeu bem essa questão dos nossos parceiros, como é que a gente vai construir um evento, né, sem conflitos de interesse. Aqui a Paula Costa disse, né, um trabalho de formiguinha, e vocês sabem que formiga trabalha e elas não trabalham sozinhas, né? Elas trabalham num grande trabalho em equipe e fazem coisas extraordinárias, que a gente não imagina, né? Que aqueles seres tão pequenininhos fazem tanta coisa, mas não tem quem segura as formigas, elas são danadas mesmo. Essa agenda única que nós vamos construir nos formulários também, depois nós iremos preencher os formulários internacionais. Porque aí nós vamos entrar não só no mapa de Mato Grosso, nós vamos entrar no mapa internacional de ação do aleitamento materno. Então vai ser bastante importante a gente informar, né, sobre a questão da agenda única. E a gente não pode esquecer também da cartilha de orientações aos agentes públicos, que a Controladoria Geral de Estado de Mato Grosso definiu, né, orientações de como realizar eventos públicos no ano de eleições. Então, também é preciso conhecer essa cartilha. Então, acho que a gente pode ir aqui, né, com as perguntas aqui, que eu acho que já tem algumas pessoas. Então, essa... Ah, você que é o Roger Martins. Então, já vi o seu aqui várias vezes aqui em cima. Mas vamos nessa daqui, né?
No ano passado, trabalhamos com agenda única, enviando os relatórios. Assim, gostaria de saber como daremos continuidade este ano. Será fomentado com a mesma dinâmica? A dinâmica será um pouquinho diferente, que será por esse formulário que nós vamos construir essa semana no Google Formulários. O Google Formulários é uma ferramenta muito fácil. A gente constrói ali algumas perguntas, deixamos um espaço para inserir as ações. Quando a gente constrói esse formulário, ele gera um link de acesso. Então, nós vamos divulgar isso amplamente por e-mail, pelas redes sociais. A gente tem uma página no que é da secretaria. Ali também a gente vai, da Secretaria de Estado de Saúde, a gente também vai publicar esse link. A gente também tem uma outra página chamada Assistência Social, Saúde e Educação. Então, vocês a curtirem essas. Ali também a gente vai indicar. Provavelmente a gente construa no Instagram uma página do Agosto Dourado 2018. Então, para a gente também postar as nossas fotos, né? Fazer o hashtag Agosto Dourado 2018, Mato Grosso. Então, vai ser por esse formulário, né? Está encaminhado para... Isso, os escritores estão fazendo essa rede de capilarização de informações até chegarem em todos nós, né? Mas aqui também, ó, a gente já tem o nosso e-mail que vocês podem entrar em contato conosco, mas a gente sempre prefere que vocês entrem em contato com as nossas referências de aleitamento materno e alimentação complementar saudável nos escritórios. Os escritórios representam o Estado. Eles são o Estado na região de vocês. Então, eles acolhem essas demandas e vão estar equipados com essas informações, né? Tem uma pergunta aqui já específica em relação à realização de oficina para tutores. De qual... Oi? O formulário tem que ser preenchido antes, né? Então, vocês têm, provavelmente, já devem estar pensando nas ações que irão realizar no município em relação a Agosto Dourado. Então, já é agora e é preciso preencher esses formulários, né? Não depois. A gente quer dar visibilidade agora, desde julho, né? Principalmente a visibilidade internacional, que já começou. Marilene, quando a gente lançar o formulário, ele vai ficar disponível o mês todo. A gente quer compilar e fazer o nosso relatório do Agosto Dourado 2018 com o máximo de informações e fotos possíveis. Esse formulário, claro que não terão a cópia, é apenas o registro da ação ou das ações. Posteriormente, quando vocês finalizarem as suas ações, vocês vão encaminhar para esse e-mail aqui, e aí nós vamos fazer outra. Por enquanto, nossa preocupação é o formulário para registrar as ações e dar visibilidade internacional para isso. Depois é que nós vamos, então, cuidar do relatório final. Esse relatório é só em setembro que a gente começa a fazer. Então, só lá por setembro, ou quando vocês finalizarem todas as ações de vocês, e fizerem o relatório individual de vocês, tudo o que aconteceu, com fotos, a gente vai construir também um modelo, a gente pode construir um modelo de relatório para facilitar para vocês, mas é um relatório simples. As ações que foram feitas, as datas, o que foi feito, onde foi feito, local, horário, se teve divulgação publicitária, por exemplo, cartazes que vocês construíram, tudo. Todas as informações, fotos, entrevistas, tudo que vocês considerar de pôr nesse relatório, aí vocês encaminham esse relatório e fará parte depois de um relatório estadual.
Formulário vocês não precisam construir, nós iremos construir, tá? Esse formulário da agenda única, nós, a equipe de promoção, é que iremos construir e disponibilizá-lo para vocês apenas preencherem através do Google Formulário, tá? Vocês não precisam construir nada, vocês só vão construir lá para o final de agosto, quando encerrarem as ações do Agosto Dourado no grupo ou no município de vocês, aí vocês vão construir esse relatório e encaminhar para a gente. Mas o formulário não precisa. Ah, tá. A Evelise traz uma questão sobre os encontros regionais. Lá naquele e-mail a gente trouxe todas as orientações sobre os encontros regionais, para quem encaminhar e o formato de projeto que deve ser encaminhado. Então, só relembrando, a gente encaminhou um projeto guarda-chuva, que é o projeto que nós criamos. Esse encontro foi uma iniciativa nossa, da Coordenadoria de Promoção, e compartilhamos e pactuamos com os escritórios. Esses escritórios pactuaram com seus municípios. Aqueles que pactuaram e tiveram sinal positivo vão realizar esse evento. Então, nesse e-mail que a gente enviou para os escritórios, tem esse projeto guarda-chuva e tem as orientações que a Escola de Saúde Pública já fizeram para o preenchimento do projeto de cada escritório regional. E nós também enviamos um modelo. Já está lá o modelo pronto. Vocês só vão preencher as informações que ainda precisam ser preenchidas, né? Título do encontro, quem é o coordenador do encontro, quem que é o coordenador técnico, né? Então, tudo isso vocês irão preencher e no e-mail a gente pediu para que vocês encaminhassem para a coordenação pedagógica da escola. Então, quando vocês fizerem o projeto, aquele modelo que a gente encaminhou, assinarem, tem que ser assinado, e aí vocês vão então encaminhar uma cópia digitalizada para a escola. Ela vai construir portarias próprias para a certificação de cada encontro regional. Então, quanto antes vocês puderem fazer isso, melhor. Se tiverem dúvidas, aí vocês podem encaminhar para a gente. Mas lá, naquele projeto, ele está bem explicadinho. Vocês vão só preencher as informações lá que ainda estão em aberto. O projeto tem que ser enviado, Valmir, o quanto antes. Quanto antes vocês enviarem esse projeto para a escola, mais rápido ela consegue construir a portaria de cada um de vocês. As ações do Agosto Dourado são no mês de agosto. Então, a agenda única vai ser para as realizações que acontecerem no mês de agosto. Então, você... tá. Eu já estou querendo responder para você, Wilson. Esse Rod Martin é você. Não? É outra pessoa. Rod. Olha só, você não se recorda do formulário porque não teve ano passado. Formulário para preenchimento das ações de promoção de aleitamento materno a serem realizadas no mês de agosto será encaminhado para todos vocês. É um link de acesso, vocês vão clicar nesse link, ele vai abrir um formulário. Aí nesse formulário vocês vão preencher lá um e-mail, tem um preenchimento inicial e depois vocês vão responder algumas perguntas e vai ter um campo lá específico para vocês inserirem as ações que serão realizadas por vocês. Aí depois é só enviar isso para a gente. Mas o formulário da agenda única, nós é que vamos construir. A SES vai construir um link para a inscrição dos encontros regionais? Não, senhora, dona Sônia. Esse link é e-mail, tá? Mas assim, mas agora eu entendi o que você quis dizer. Nesse formulário,
da agenda única, os escritórios também vão inscrever os seus encontros regionais. Tá? É claro que a pactuação deles foi de uma outra maneira, mas para a agenda única, vocês também vão inserir, além do que vocês já inseriram no PTM de vocês, nesse formulário que nós vamos construir, vocês também vão inserir os encontros regionais. Podem ser custeados com recursos da CIES. Aí vocês vão ter que falar com a CIES. Só consigo a Coordenadoria de Promoção e Humanização da Saúde. Mas se vocês pactuarem com a CIES e a CIES tiver recurso liberável para isso, nada impede. Aí a gente chama a atenção dos parceiros sem conflito de interesse. Se tem alguém que não tem conflito de interesse, é a CIES. Com esse, vocês podem fazer parceria de todos os jeitos, de todos os lados, de cima para baixo, de baixo para cima. Agora, custos e recursos da CIES é só com eles. Só eles podem te responder. E Arilene, encontros regionais e municipal. O que você quer dizer com isso? É. Então, quem é o realizador do evento é que preenche o formulário. O escritório regional preenche as ações e vai realizar. E ao município, estamos falando de secretaria municipal, é o realizador que vai lá e preenche esse formulário. Ok? Cada realizador é que deve preencher o formulário com a sua ação específica. Agora, por exemplo, tem municípios, por exemplo, vai fazer ação, exemplo, em 10 unidades básicas. Não precisa de 10 formulários. Lá no campo das ações, vocês preenchem lá, unidade básica de saúde tal, no dia tal, ação tal. Unidade básica de saúde tal, no dia tal, ação tal. Essa pode ser do município, entendeu? Mas se nesse município tem um grupo de apoio independente, como por exemplo em Cáceres tem um grupo Acalma. Eles fazem há 10 anos a campanha da amamentação de Cáceres. Um grupo Acalma vai lá nesse formulário, preenche a sua ação e registra lá. Não precisam fazer o dever dos municípios. Cada um faz o seu. Cada um preenche o seu. Mas vocês é que pactuam as suas regiões. Eu não me meto nisso. Mas é melhor que cada um faça o seu. Até por uma questão de registro de informações, esses formulários eles exigem o e-mail. Né? Preferência também, gente, que seja Gmail. Isso é muito importante, tá? Ou e-mails que estão dentro do Gmail. Por exemplo, a SES tem lá o Digoreste, né? Mas ele está dentro lá do processo do Gmail. Então você consegue, porque você tem que primeiro registrar, fazer um registro pessoal ali, para registrar qualquer informação e preencher o formulário. Dúvidas, gente, sobre, por exemplo, questão de conflitos de interesses, agenda única, vocês irão trabalhar essa promoção. Quero dizer para vocês que Mato Grosso está sendo um dos estados mais inovadores em promoção do aleitamento materno. Primeiro porque a criação do Agosto Dourado veio de Mato Grosso, né? Quando eu idealizei esse projeto em 2000. Então, só aí já foi inovador, porque a gente tem promoção por 31 dias. Inclusive, conseguimos tornar o mês de agosto o mês do aleitamento materno. Esse ano,
outra inovação é a realização dos 13 encontros regionais de aleitamento materno. Isso também não encontra lugar. Com isso, nós vamos atingir pelo menos 1.300 participantes de encontros regionais de promoção do aleitamento materno em Mato Grosso. Isso é muito significativo. Isso é muito fortalecedor para, inclusive, as instituições nossas do Estado. E aí, quando eu falo isso, eu falo que é o Escritório Regional, a Secretaria de Estado de Saúde e a Escola de Saúde Pública. Então, são 3 equipamentos que são fortalecidos na realização desses encontros. Apesar do encontro acontecer, por exemplo, lá em Juara, que vai ser no dia 28, esse encontro fará parte de um relatório estadual de encontros regionais. Então, a visibilidade é que ele irá participar do todo dos encontros regionais. Então, isso é bastante importante a gente entender. A importância desses encontros de Estado na regional de vocês. Posso sim. Rodi, você é de qual município? Só onde? Primavera? Ah, que maravilha. Então vamos lá. Então, Sinop será no dia 1º de agosto. A Baixada Cuiabana vai ser aqui em Cuiabá, vai ser no dia 7 de agosto. Em Juína, dias 14 e 15. Diamantino, dia 15. Alta Floresta, dia 16. No dia 23 a gente tem Peixoto de Azevedo, Cáceres e Tangará da Serra. Dia 28, Barra do Garças Norte. E no dia 30, São Félix do Araguaia e Água Boa. Esses são os que até agora inseriram as suas ações no plano de trabalho mensal do mês de agosto. Não sei se quando a gente voltar lá, os 3 outros escritórios regionais que restam, que faltavam, já tenham inserido as suas ações também. Com certeza, Paula, ótimas ações no mês de agosto. Será fundamental a gente fortalecer. É importante a gente se reunir com o município, com os hospitais regionais, com os hospitais municipais, com as maternidades públicas ou privadas. Enfim, gente, é um grande movimento de mobilização sem conflitos de interesses para fortalecimento da promoção do aleitamento materno. Quanto mais atores estiverem reunidos para a realização dessas ações, mais fortalecidas ficarão as estratégias do aleitamento materno. Mesmo naqueles locais onde algumas estratégias ou nenhuma estratégia ainda chegou a ser implantada ou implementada. Então a gente precisa desse momento para a gente inclusive entender o que falta, o que é desafiador ainda em cada região, em cada município. Aonde o Estado ainda precisa agir melhor, com mais intensidade? Para onde a gente tem que ir? Então, essa resposta que vocês irão nos dar será fundamental para construirmos o nosso plano de ações para os anos futuros. Então, a gente não quer ficar imaginando o que vocês precisam e tudo mais. A gente quer que vocês nos digam. Ah, beleza. Então, as ações de vocês sendo alinhadas com o escritório. Qual é o escritório? Rode, você é de qual regional? Ok. Então, você quer dizer que esse encontro regional vai ser realizado em primavera, é isso? Então, é um encontro, é uma ação municipal, né? Mas
alguma dúvida? Alguma contribuição? A oportunidade é essa. Até o momento nós... Até o momento... nós estamos esperando Rondonópolis inserir o encontro deles no PTM, né, Sônia? Marilena, a gente que agradece. Então agora já temos 14 encontros regionais de aleitamento materno. Olha que maravilha. Já tem a data vocês ainda vão definir, né? Tem que definir hoje. Para a gente ver ser isso no PTN, né? A gente deseja também um excelente encontro para vocês aí em Sinop, Marilene. Fortaleça bastante os seus municípios. Não se preocupem. Hoje, esse ano, essa atividade pode ser um pouco estranha ainda, né? A primeira vez está se adaptando, está construindo juntos. Ano que vem será melhor ainda e os outros anos melhor ainda. Muito bem. Então, dia 9 de agosto, vou colocar aqui, vai ser encontro Rondonópolis, na quinta-feira, a mesma semana que teremos o da Baixada. Então, estamos já com 14 encontros regionais pactuados. Coisa boa, né, gente? Mas a gente quer que aí em primavera também faça um excelente encontro municipal de aleitamento materno, fortalecendo ações específicas nas unidades básicas de saúde, nos hospitais, pintando... outra coisa importante, gente, que é uma recomendação do projeto de lei do Agosto Dourado, né, o projeto nacional, né, a lei nacional, é de resgatar o símbolo do aleitamento materno, que é esse daqui. Olha só, o laço dourado. A gente sabe que uma ponta é a mãe, outra ponta é o seu bebê, e os laços são o fortalecimento da rede social de apoio, as famílias, e as famílias a gente fala de uma forma de construção de cada uma tem a sua própria ação, e o outro laço são os benefícios a curto, médio e longo prazo do aleitamento materno que a gente também trabalhou. Então, resgatar o laço, ele é diferente dos laços de outras campanhas, né? Ele tem essas duas pontas como um laço de presente, porque o aleitamento materno é um presente para a vida humana. Esse foi o logo, né? A logo do Encontro Mato Grossense de Aleitamento Materno do ano passado. Então a gente traz o dourado, quem quiser fazer bottom ou o próprio laço, né, para distribuir, enfeitar as unidades com o laço dourado, iluminar as instituições públicas ou privadas dos seus municípios com a cor dourada. Então é importante vocês utilizarem a lei, né, nacional. Vou pedir aqui para a Janaína procurar o número da lei para eu divulgar aqui com vocês. Usem essa lei para buscar sensibilizar as empresas, as igrejas, os monumentos, as praças com a cor dourada no mês de agosto. Isso é bastante importante. 17. Olha só, a Rose trouxe esse apoio com a Fundação Anjos da Amamentação. Vocês também podem pegar apoio com o Rotary, eles apoiam muito as nossas ações. Em Cáceres, eles sempre nos apoiam para a realização da campanha da amamentação de Cáceres. Então anotem aí, é a lei número 13.435,
de 12 de abril de 2017, que é a lei que instituiu o mês de agosto como mês do aleitamento materno pelo presidente da República. Tá? 13.435. Os panfletos e os materiais do Ministério da Saúde. Vamos ver se temos condições de produzir aqui na Secretaria também. Mas os municípios também podem pedir apoio também para, por exemplo, quando a gente realiza a campanha lá em Cáceres, a gente pede para as gráficas apoio, para publicação de panfletos. Então vocês podem ir no site da UABA, WABA, UABA, e lá vocês vão encontrar, vocês vão clicar no link do aleitamento materno, é esse link que tem essa imagem aqui, ela vai estar em inglês, e aí você vai para a seção de materiais. Vocês podem traduzir a página da UABA. Aqui já está abrindo aqui, se clica lá, ó. Vou ficar compartilhando com vocês nesse link aí. Vocês vão abrir e vão ver essa logomarca aqui, tá? Vocês vão clicar nela e aí vocês podem com o clique direito do mouse colocar lá, traduzir essa página para o português. Lá eles vão abrir uma aba em cima com clica no banner de baixo. Aí vocês traduzem a página e aí tem a página de materiais lá. E vocês podem baixar esse material do Brasil. Tá? E ali tem folder e vários outros materiais também. Outro parceiro importante que não pode ser esquecido em nenhum município é a Pastoral da Criança, minha gente. Não façam eventos sem Pastoral da Criança. É fundamental que as nossas ações comecem a se casar, tá? Então aí eles apresentaram o link para vocês acessarem da UABA. Clica no banner da campanha da Semana Mundial 2018 e ele vai abrir a página com os materiais. Ficam com a direita lá, ele vai traduzir para português, fica mais fácil. E essa parceria com as gráficas para a realização do evento de vocês é muito bacana. Alguns são muito sensíveis à causa do aleitamento materno. Quando eu morei em Cáceres, que a gente viu a primeira campanha da alimentação de Cáceres em 2008, a gente fazia ofício e ia de porta em porta pedir patrocínio, aonde a gente não via conflitos de interesses, né? Nossos grandes parceiros é a Gráfica Tigre lá, né? É bom a gente falar porque eles são apoiadores mesmo. E eles faziam assim 1000 panfletos para a gente, ou fazia por um preço bem bacana. Uma parte eles doavam, cartazes, então vocês podem buscar isso com eles, tá? Ou com outros patrocinadores também. Ok? Mais alguma dúvida? Então, não havendo dúvidas, nós queremos a equipe de promoção do aleitamento materno e alimentação complementar saudável, a Coordenadoria de Promoção e Humanização da Saúde, da Superintendência de Atenção à Saúde, a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, meu nome, em nome da Janaína Vasconcelos, agradecer a todos que participamos dessa web reunião, deixar aqui novamente o nosso telefone de contato e o nosso e-mail, lembrando da importância de fortalecermos o nosso grande equipamento de saúde
que são os escritórios regionais de saúde de Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, e abraçaram essa nossa ideia de fazermos os encontros regionais de aleitamento materno. Nós queremos agradecer a cada escritório que conseguiu pactuar com seus municípios. Então, aí a gente agradece, estende o agradecimento a cada município que entendeu a importância de realizarmos esses encontros regionais nas suas cidades polo. E esse movimento, né, de pactuação é fundamental, é importantíssimo, a gente pactuar com municípios, pactuar entre os escritórios, pactuar com a secretaria, para que as ações anuais não sejam desencontradas. Então, a cada momento, a gente vem se entendendo melhor, se aproximando mais. Então, muito obrigado aos escritórios por terem abraçado. A gente sabe da dificuldade de cada um. Nós estamos muito preocupados em fortalecer as ações dos escritórios em relação à promoção do aleitamento materno, da alimentação complementar saudável e da alimentação e nutrição. São políticas diferentes, mas que se conversam. Em buscar outros especialistas em outras instituições do Estado ou do município para fortalecer as ações dos escritórios. Por exemplo, nesses encontros, a Gláubia, né, do Escritório Regional de Barra do Garças, é quem irá representar a SES, né, a Secretaria, lá no Encontro Regional de Água Boa. Então, nós não precisamos centralizar esse apoio apenas na equipe da Secretaria de Estado de Saúde do nível central, porque a Secretaria de Estado de Saúde são todas as instituições estaduais, né, de saúde. Então, nós podemos também conversar, dialogar e percorrer os territórios entre nós, dos escritórios regionais de saúde, um fortalecendo o outro. Então, a cada momento, a gente vem com novas iniciativas para construir esse fortalecimento das nossas ações. Então, muito obrigado. O evento realmente vai ser maravilhoso. Nós seremos inovadores no país. Nós já estamos com tendência. Fomos até o seminário preparatório da Semana Mundial de Agosto Dourado em São Paulo, no último dia 25, e contamos as experiências que estamos fazendo aqui em Mato Grosso. E eles ficaram assim, de boca aberta, né, de queixo caído com Mato Grosso, o quanto nós estamos buscando nos fortalecer com ou sem recurso financeiro. Com ou sem dinheiro, nós não vamos parar, nós não vamos deixar de realizar capacitações, encontros, atividades de oficinas, web reuniões, ações pontuais nas regionais de saúde. Então, é um prazer com vocês, espero encontrá-los agora na construção da Agenda Única. Não fiquem aflitos e aflitas, nós faremos tudo com muita tranquilidade, com muita calma, no momento oportuno. Vocês serão extremamente comunicados, informados, como preencher esse formulário. Não haverá dúvidas que não serão acolhidas por todos nós da equipe e em tempo hábil. Tranquilos, fiquem tranquilas, mobilizem seus municípios, mobilizem suas regionais, mobilizem suas instituições, grupos de apoio, parceiros sem conflitos de interesse, por uma das causas mais importantes e relevantes para a saúde infantil, materna, todos nós humanos. Então, muito obrigado, nós agradecemos e até uma próxima.